Você quer que nós participemos. Ah, não, Ana Carolina. Vou participar com você. Participar comigo. Por que não tá falando? Porque ainda não começou. Só depois? Vai demorar muito. Vai? É? Vai. Sim. Deixa eu ver. Por causa da... Ai, Ana, vai com o papai. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Sim. Minha mãe vai fazer hidratação do seu cabelo. Gelar o cabelinho. Oi, tudo bem? Pera. Oi, tudo bem? Tá, tchau, beijo. Ai, cachorrinho aqui. Não é cachorrinho, não, foi uma menininha. Ela desenhou a mamãe dela e ela deitou no colinho dela, porque ela não tem mãe. Ela imaginou que a mãe dela estava lá. Que aquela ali era a mãe dela. Ai, por que tem uma fotinha aqui? Meu e seu, Por quê? porque nós estamos ao vivo. Pode apertar aqui? Pode? Não. Por que não? Oi, professora. Hoje eu estou aqui com a minha mãozinha. Olha lá. Fala para o papai emprestar para mim o coisa, O quê? o fone de ouvido. Fala. Gostou da nossa área? Às vezes vi você aí. Eu não sei por... Mamãe, eu não sei porque você falou primo Miguel. Por que você não fala primo Miguel? Mas por que não vai falar? Ela vai falar, espera aí. É que o microfone dela tá... O que tá? Oi, primo Miguel! Lá. Viu? Mas por que não, Davi, você não fala de mim? Porque hoje Ontem. falei, você não escutou, não? Não curta direto. Eu falei, você já devia estar dormindo, então. Falei um pouco depois, não falei lá no início, não. Elindinalva, Tem uma voz aí no seu computador. tem? Tá falando minha voz aí, viu? Ei, Silvana. Nada, mãe. Boa noite, meus amados. Vou esperar mais uns 5 minutinhos só para entrar mais gente. Pronto, eu tirei Boa noite, Raquel. Oi, Lindy. Oi, tudo bom? Tudo, querida. Que bom você tá aí com essa piquitita. Tá aqui, minha filha. Diz que... Oi, tia. Oi, meu amor. Você tá boa? Fala com ela. Sim. E você? Você melhorou? Graças a Deus. Hoje eu tô bem melhor. Recuperando. Agora eu tô ouvindo. Uhum. Ei, Sil. Tá chique no último, hein? Tô. Ah. Friagem. O Lindinalva aí tá frio, filha? Tá, começou hoje. Ah. Tá meio gelado. Mas aqui nós não tá acampado desse tanto de roupa, não. Como é que é? Nós não tá com muita roupa de frio, não. Só um pouco.
Só uma blusinha já resolve, né? Já tá tampadinho. Eu sou frienta. É, né? Aí é 19 horas ainda, né, Lindy? Uhum. Aqui é. Tô vendo Essa aí é sua menina super acordada, tô aqui pensando, gente, tá acordadíssima, mas também é uma hora mais cedo, né? É. Não, ela dorme mais tarde, ela dorme 10 horas. À noite, povo amado, que tá aí com a câmera fechada, microfone fechado. Muito bom estar aqui com vocês. Esperar só mais um pouquinho. Ela fala para investir Nós já estamos com 23 pessoas. Sejam todos bem-vindos. Hoje a minha coisa do cenário vai ficar um pouco comprometido por causa que a câmera do Zoom é diferente. Mas eu coloquei ali, do lado de lá, eu coloquei frutas, legumes, para representar o sentido do gosto. O girassol, para representar a visão, né? Aqui eu coloquei um perfume para representar a nossa inalação, o cheiro. A gaita do meu pai com sino para representar os sons, né? Eu amo sons de sino. E algumas almofadinhas, chaveirinhos, coisas fofinhas para representar o tato. E também, não vai dar para vocês verem, mas eu coloquei uma das almofadinhas, é o Bom Pastor com a ovelha no colo. A questão do tato, né? O aconchego. E não vai dar para ver, mas preparei para vocês com muito carinho aí o cenário. É um romance, né? Oi? Põe mudo seu microfone. Nós vamos fazer o seguinte, meus queridos. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim de novo, que não vai. Olá, boa noite. Boa noite, B. Meus queridos, sejam todos bem-vindos. Em algum momento, nós vamos abrir os microfones, quem quiser dar algum depoimento sobre os 60 dias. Em algum momento, nós vamos fechar os microfones para evitar o ruído. Edi! Porque às vezes o microfone ele vai pegando, né, gente? Um cachorro, e vai pegando tanta coisa que fica um ruído muito forte. Uhum. Então, em algum momento eu vou fechar aqui os microfones, deixando só o meu. E como nós oferecemos todo esse período do desafio dos 60 dias para pessoas, para a humanidade, cada semana focando em alguém, eu quero, nesse momento, pedir que você ofereça esse momento por alguém. Porque o que nós vamos compartilhar aqui é uma experiência de amor, e isso tem uma reverberação, né? Uma onda que vai chegar naqueles que precisam. Então, você pode aí entregar. Essa semana eu coloquei os homens, as mulheres. Coloquei também as vítimas da pandemia, não só no sentido físico, os vitimados, né, com maus relacionamentos dentro de casa, com sofrimentos, maltratos, questão econômica também, né, as perdas desse momento. O nosso título, vocês viram, né, um caminho, né, de esperanças e certezas. Então, nós vamos finalizar nosso desafio de 60 dias. Eu coloquei, inclusive, vou pôr aí no material para vocês iniciando,
Eu coloquei assim, fechando o ciclo de 60 dias, abrindo nossa vida para muitas possibilidades, sobre finalizações e recomeços, um caminho de esperanças e certezas. Então, é nesse sentido que vamos oferecer agora. Se você quiser até fechar seus olhos, entregar, né, gente? Assim, nós estamos todos conectados. Não é pela internet que a gente está conectado. Nós estamos conectados como espécie humana, como filhos de Deus, como brasileiros. Claro que pode ter não brasileiros aí no nosso momento, mas como nações. E como eu disse em alguns momentos, que o nosso desafio seria também para nós, né? Então, você vai entregar aí os seus desejos, né? Que é esse momento aqui que vamos partilhar coisas tão significativas, possam ser libertadores para nós. Ah, E Aline? ei, eu tô apanhando aqui, porque eu não sei mexer. Ah, mas já chegou, aí que bom. Está conosco. Boa noite. Boa Tudo noite. bem que você tinha de Ô, colocar. gente, então, para quem quiser fazer algumas perguntas, pode escrever que eu vou olhando aqui. Outra coisa também que eu quero dizer para quem entrou depois, é quem quiser dar um depoimento, eu recebi vários, né, durante o desafio de 60 dias. Quem quiser dar um depoimento sobre coisas que ficaram, né, enfim, mais claras nesse momento, graças recebidas, é só escrever aqui na tela que eu vejo. Eu quero falar, porque em algum momento, e esse momento já está chegando, eu vou fechar todos os microfones. E Charles, tudo bem? Ei, primo. Eu vou fechar os microfones, mas depois você pode, Raquel, eu quero falar, ou escreve uma pergunta. Nós vamos tentar fazer desse momento um momento de interação, né? Diferente da live do Instagram, que eu falo, tudo bem que vocês escrevem lá, né? Mas é tudo tão rápido e tudo tão pequenininho, né, gente? Que eu tô precisando de óculos novo. Na verdade, eu já fiz, mas meu óculos deu tanto problema que voltou para a ótica. Mas vamos lá. Para quem não sabe, né, por que começou o nosso desafio de 60 dias, todo o meu trabalho ele terá sempre uma pegada, né, na questão científica e outra na questão espiritual. Da questão científica, com o estudo mesmo da neurociência, física quântica, mecânica quântica nesses últimos anos, fica muito claro que ciclos de propósitos são muito importantes para a gente atingir vida nova. Então, propor um ciclo é a gente colocar uma meta que, quando a gente alcança, dá uma sensação de vitória. Não é uma sensação, é uma realidade, né, vitoriosa. Outra coisa importante é que eu propus o ciclo aí levando mais para a área da espiritualidade. Espera aí que eu vou só fechar os microfones, porque isso está dando ruído, né? A outra coisa interessante é que eu propus isso na Páscoa, dia 12, por quê? Porque o nosso momento pascal, ele não é um dia. A Páscoa dura um ciclo de 7 semanas, em torno de 60 dias,
Então, é como se fosse um único dia, ele é tão potente, ele é tão forte, que cronologicamente ele tem que ser muitos dias para representar a potência do que é a Páscoa. Então, 7 semanas, em torno de 60 dias. Agora, vamos pensar aqui nessa linha espiritual religiosa. Anteriormente, a gente tem a quaresma, que são 40 dias. 40 mais 50 e poucos dá em torno exatamente de 90 dias, que é o que a neurociência postula na possibilidade de mudanças nossas quando a gente trabalha no mesmo propósito dentro de um ciclo. O que eu acho bem interessante, gente, é que nesses últimos anos, as ciências elas têm avançado em muitas coisas que as religiões já postulavam. Então, assim, é como se as espiritualidades, elas avançassem voando, né? E a ciência vem a pé ou a cavalo, mas é importante que ela venha, porque ela vem confirmando coisas que empiricamente já são testadas por milhares e milhões, né, de pessoas. Então, foi onde veio essa inspiração. Eu falei isso no início, uma pessoa que, inclusive, participa muito das nossas lives, que é a Érica, né? Não sei se ela está aí hoje. Ela, quando terminou uma Páscoa, que não foi desse ano, nem do ano passado, desculpe, quando terminou uma quaresma, ela disse assim, Raquel, você poderia me ajudar a achar um propósito para fazer no momento pascal? Eu falei, olha, que ideia boa, né? Porque as pessoas fazem tanto propósito na quaresma, né, gente? Ah, eu quero fazer uma penitência e tal. E por que não fazer uma oferta, né? Uma oferenda no tempo pascal, que é um tempo fortíssimo. Eu costumo dizer, quando eu estou falando pela Raízes, né, que é o grupo de espiritualidade cristã, que a Páscoa é o meio-dia da espiritualidade. O que significa isso? É o momento mais luminoso, né? É o momento mais amplo da ação de um sol ao meio-dia. Então, a Páscoa é isso, né? Tem microfone ligado ainda? Acho que agora não. Tem? Vou ver aqui, só um minuto. É porque depois que vai entrando... Thaís, está escutando agora, querida? Tenta desligar o microfone. Escreve aí se está dando para ouvir. Eu estava ouvindo todo mundo aqui, o ruído, será que era meu que estava aqui? Isso, só um minuto. Vou fechando aqui na medida que o pessoal for entrando. Depois você escreve se você quiser falar, tá? Assim, dar algum depoimento. Bom, então, quando esta pessoa, que é a Érica, me fez esse pedido, me ajuda a pensar num propósito durante a Páscoa, eu achei isso muito interessante e me remeti a uma pessoa que eu atendi, que é uma senhora, que quando eu atendi, ela já tinha vencido uma depressão forte, e eu perguntei para ela como que ela tinha vencido essa depressão. E ela disse assim, acontece que eu já fazia caminhada de manhã. Então, eu comecei, como a minha cabeça estava muito ruim, eu comecei a fazer caminhada colocando propósitos. Então, eu pensava assim, essa semana eu vou caminhar e ver todas as flores brancas que tem no caminho. Semana que vem eu vou caminhar e vou ver todas as flores vermelhas que tem no caminho. A outra semana eu vou caminhar e vou ver todas as flores amarelas. E ela disse assim, o que aconteceu quando eu pus um propósito na minha caminhada? Aqueles pensamentos ruins que eu ia tendo, eles foram cedendo, porque eu começava a ver as belezas. Eu falei, quanto tempo você fez isso e que sua mente, então, limpou, né, desses pensamentos negativos? Ela falou assim, eu acho que em torno dos 3, 4 meses. Gente, olha que coisa interessante. Esta senhora, ela fez intuitivamente o que a neurociência propõe. Um propósito de 90 dias, ela começou a ver as coisas positivas da caminhada. E aí, eu achei muito interessante isso, compartilhei com a Érica na época, ela acabou fazendo um outro propósito, mas aí o que eu pensei? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer esse propósito quaresmão.
desculpe, Pascal. Comecei a fazer. E aí eu fiz uma escolha. Cada semana eu oferecia uma beleza de uma cor na natureza. Vermelho, às vezes sorriso de crianças que eu visse. A cada vez que eu vi uma criança naquela semana, eu ofereço esse sorriso para todas as pessoas que estão precisando de alegria. E eu fui fazendo isso e eu tive 2 depoimentos de pessoas. Gente, eu fiz isso dentro do meu coração, não falei isso para ninguém. Eu tive o depoimento de 2 pessoas, muito interessante esse depoimento, que foi o seguinte: na semana que eu ofereci flores vermelhas para aquelas pessoas que estavam precisando de um empurrãozinho para comprar a casa própria, né, que estavam em dúvida ou qualquer coisa, com dificuldades financeiras, eu recebi uma mensagem de uma conhecida falando assim: Raquel, eu sonhei com você me entregando rosas vermelhas. E eu senti que aquilo era um sinal de que eu poderia avançar na negociação da minha casa própria. E, por fim, deu tudo certo. A outra coisa foi, essa é uma coisa muito forte, na semana que eu ofereci as belezas brancas por todos aqueles que estavam com ideias suicidas e depressivos. Eu também recebi um depoimento de uma pessoa falando, e essas pessoas não sabiam de nada que eu estava fazendo como propósito. Já tem uns 3, 4 anos, viu, gente? Então, vocês vejam bem que primeiro eu testo muitas coisas para depois estar passando aqui para vocês. Essa pessoa falou: olha, Raquel, eu estava com eu acordei de madrugada em pânico com a ideia suicida e de repente eu tive uma imagem de uma pessoa me entregando flores brancas. E quando eu tive aquela imagem, aquele pensamento cortou e me veio um outro pensamento que liga para sua amiga tal. E eu liguei para ela, nós conversamos até o amanhecer, mas eu não sei porque eu tive vontade de te escrever para falar sobre isso. De que eu tive essa imagem de pessoa me dando flores brancas de madrugada. E eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa, olha como que nós estamos ligados a um propósito maior. E expliquei para ela: estou fazendo esse propósito, ofereço flores brancas essa semana por aqueles que estão com ideações suicidas. Então, você foi uma das pessoas contempladas, né? Então, gente, isso aí foi uma coisa muito forte para mim. Thaís já disse que está ouvindo, né, Thaís? Que bom. Porque isso me reforça o quanto nós podemos ajudar os outros, né? Mesmo que seja no rotineiro, na nossa casa, mas uma intenção que você coloca, ela já reverbera e de alguma maneira aquilo chega na pessoa: Raquel, mas isso é pouco. Pode ser pouco, mas pelo menos se a gente já tem intenções, elas já estão vibrando, né? Elas já estão vibrando. E aí chega onde tem que chegar, nos endereçamentos, né? Eu quero só colocar aqui uma coisa, eu preparei um material para vocês verem, eu vou passar aqui, mas eu quero só falar mais uma coisa que, ainda nessa minha linha espiritual de muita curiosidade, especificamente com a pessoa de Jesus Cristo, eu fico assim, muito pensativa de muitas coisas, né? Porque como a especialidade minha é comportamento, então eu fico pensando assim: gente, mas como é que Jesus isso, como é que Jesus aquilo? Não é no sentido de questionar a obra dele, não é isso. É no sentido da dinâmica dele, né? Falei: como é que é isso? Saiu de uma cidade para outra, enfim. E aí uma das coisas que me veio um dia foi exatamente essa pergunta: por que será que algumas pessoas foram abordadas por Jesus? Qual que era a diferença, né? Porque ele, enfim, encontrava tantas pessoas, então eu ficava pensando assim: por que Bartimeu? Por que a samaritana? Não é no sentido de exclusão que eu pensava assim: por que não fulano? Não é isso. Eu pensava o seguinte: será que essas pessoas, elas já estavam, como diz, vibrando, né, em necessidades, pedidos e certezas? E aí o fato delas já estarem abertas a receber a graça acabou atraindo, né, a presença de Jesus, vamos dizer assim?
Porque se Deus é para todos, né? Por que que só alguns fazem a experiência? Certamente porque são aqueles que estão mais abertos, não no sentido de ser bonzinho, tá, gente? Estou falando na questão de fé mesmo. De fé que, de alguma maneira, você será assistido. Bom, e aí, tendo feito essas perguntas dentro de mim, eu fui fazer um estudo, né, teológico, onde falava que, possivelmente, né, da espiritualidade de Jesus, que o Pai dizia, porque Jesus orava de madrugada, então o Pai dizia para ele quem ele ia assistir naquele dia, porque já coincidia com aquelas pessoas que os clamores tinham chegado no Pai. Eu achei isso assim extremamente fantástico, porque eu pensei assim, então, essa galera aí que a gente sabe pelo Evangelho, a Samaritano, o Bartimeu, e tantas outras pessoas, é um povo que já estava num caminho de busca, e aí quando você está buscando, de alguma maneira você encontra, né? Então, também por isso, por essa certeza de que se a gente, de alguma maneira, emana, né, uma intenção, o Pai, ele já está colhendo e já está distribuindo, né, para a humanidade inteira, inclusive para nós. Ninguém está excluído, nem a gente. Eu costumo dizer assim, olha, gente, não tem exclusão no amor de Deus, nem para a gente. Por mais que a gente se ache, às vezes, péssimo, não é? Bom, então vamos lá. Eu preparei aqui umas lâminas para vocês. Nós já estamos aqui com 23 minutos. Nós vamos separar uns momentos que eu quero falar sobre a questão dos sentidos. Por que eu escolhi os sentidos para a gente estar fazendo o desafio? Né? Sobre a questão do propósito, que são os desafios. Aqui eu coloco o desafio como propósito. E como que isso implica em melhorias de vida para nós. O que isso mexe, inclusive, com o nosso organismo. E aí, depois, a gente tem algumas propostas, inclusive a Silvana, minha cunhada, que faz parte da minha equipe, que trabalha com organização de objetos, né? Nós vamos fazer um alinhamento de como que essa organização de objetos, por exemplo, poderá ser um exercício terapêutico também, né? Porque, afinal de contas, tudo está ligado a tudo, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês... deixa eu ver aqui. Tá vendo aí? Eu coloquei a mesma menininha que eu falei na live, né, outro dia, que essa criança aí é uma criança órfã e ela desenhava a mamãe no chão e deitava no colo da mamãe. Eu falei isso numa live na questão das possibilidades, né? Abrindo nossa vida para muitas possibilidades. Né? Ou seja, isso aí psiquicamente tem um efeito gigantesco, gente, tá? Ela realmente se sente no colo da mãe, né? E como ela é de um país, me parece muçulmano, não sei bem, onde você não pode pisar de sapato em solo sagrado, como a mamãe está deitada no chão, ela não pode estar com sapato, né? Então a mamãe é sagrada. Então, eu coloquei assim, fechando o ciclo de 60 dias, porém abrindo nossa vida para muitas possibilidades, sobre finalizações e recomeços, um caminho de esperanças e certeza. Uma das coisas que eu queria colocar aqui no meu cenário, mas é pequeno o cenário, é essa plaquinha aqui de carro escrita "Tenha sempre esperança", né? A esperança, ela é um caminho para a certeza. Vamos pensar num caminho, né? Você dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e aí você, de passo em passo, chega onde você tem que chegar. Você pode pensar assim, que a esperança, ela seria um caminho de barro e a certeza é o caminho asfaltado, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima lâmina. Passar aqui para a próxima lâmina, só um minutinho. Minutinho, gente, porque isso tudo aqui é muito novo para mim. Só um minuto. Eu não estou indo para outra lâmina.
Bom, o desafio de 60 dias. A dimensão biológica, que é o nosso corpo, né? Porque nós trabalhamos com a questão dos sentidos, é a parte do todo que somos nós, desde a concepção, é uma parte, né? Desde a concepção, momento em que o corpo se torna um depositário da nossa vida. Podemos compará-la, quer dizer, a dimensão biológica, como um jarro que se torna o depositário de uma água pura. O corpo é o recipiente do nosso interior, que é a mente e o espírito, o psicológico e o neurológico. Porém, também o corpo tem seus aspectos interiores, né? Porque nós não vemos nem percebemos a maioria das funções que ele tem. O funcionamento do corpo é uma orquestra sincronizada. Ele é formado, né, de minúsculas constituições que são as células. Então, a comunicação entre todos esses elementos do corpo é feita basicamente por uma tecnologia química. Tudo que sentimos e pensamos está inscrito de forma química no nosso corpo. Mesmo que sejam psicológicos, por exemplo, a alegria, a raiva, a paz, elas são traduzidas quimicamente para o corpo. Reorientar as nossas percepções sensoriais vai nos ajudar, por exemplo, a eliminar traumas e rancores, por exemplo, né? Não só isso. O que é o amor para o corpo, né? Que é a busca do ser humano? É um funcionamento equilibrado que produz neurohormônios em quantidades adequadas. Todo esse processo é possível pela percepção sensorial do mundo. Então, nós chegamos no ponto, tá? Então, se no nosso corpo toda essa questão da segurança e do amor significa neurohormônios equilibrados no ponto certo, como que esses neurohormônios chegam num ponto de equilíbrio? Pela percepção sensorial. Através dos nossos sentidos, somos capazes de receber aquilo que é preciso para nos sustentarmos. Mas a sustentação aqui, ela não é só na questão da comida, é a sustentação em todos os sentidos. Os sentidos são olfato, visão, gustação, tato e audição. Recebemos através destes aquilo que é necessário. E assim o mediador, preste atenção nisso, de que está tudo bem conosco é o prazer, é o bem-estar. Quando o prazer é vivido em equilíbrio, ou seja, na medida certa, a mágica química do corpo se equilibra. Em suma, viver o prazer equilibrado produz a química do amor. É por isso que eu insisti, persisti com vocês nesse desafio dos 60 dias, que você colocasse atenção em um dos sentidos. E aí, em coisas sutis, por exemplo, como o texto que eu soltei hoje no Instagram, eu disse, acordei de manhãzinha, senti o cheiro do amanhecer, prestei atenção nele e percebi que ao prestar atenção nele, algumas tensões da manhã, porque a gente já pensa o que a gente tem que resolver, né, ao longo do dia, aquele momento que eu cheirava o amanhecer, aquela tensão se tornava em esperança, né? E aí, gente, pontuando aqui, os nossos sentidos, eles estão o tempo inteiro fazendo essa captação do mundo, essa tradução dentro de nós, no sistema nervoso central, e depois distribuindo para o nosso corpo, e o objetivo deles não é simplesmente fazer com que a gente coma, com que a gente durma, com que a gente copule para perpetuar a espécie, mas o objetivo deles é exatamente ser a medida de que está tudo bem com você. Aí eu vou te fazer uma pergunta e você vai entender bem quando eu falo que o mediador é o prazer e o bem-estar. Quando você está doente, adoecido de uma maneira assim, significativa, você sente prazer? Não, você não sente prazer, não é? Por exemplo, eu tive uma gastroenterite quinta-feira, sexta, sábado, domingo, e aí eu perdi o prazer da comida.
Então, assim, não aguenta comer, não aguenta sentir sabor de alimento, né? Tô recuperando ainda. E aí você pensa bem, meu organismo não estava bem, então cortou o prazer da comida por uma série de coisas, e isso é muito importante. Então, veja bem, se a falta de prazer ela está muito ligada aos nossos adoecimentos, porque aí a falta de prazer é um sinal amarelo que fala, a vida está ruim, cuidado, 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 entende? Agora, é o prazer na medida certa, eu não posso ir para o super prazer, ou seja, eu quero uma vida só de prazer, eu quero sentir prazer o tempo inteiro, porque se eu, por exemplo, for sentir o prazer da comida o tempo inteiro, o que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer também, né? Vou passar mal, porque é o excesso da comida e assim vai. Muito bem. Então, se o prazer é esse medidor que eu tô ok, e aí significa que meus neurohormônios estão produzindo a química, que é a química igual a do amor, deixa eu falar para você, o desprazer, ele é exatamente o sinal de que as coisas precisam ter uma mudança na sua vida. Então, olha só, desde a nossa concepção, a gente recebe a corporeidade, o nosso corpo, que vai se agrupando em sistemas, né? Vem a captação do mundo através dos sentidos, o registro do prazer, e o hormônio em equilíbrio é igual a amor. E qual que é a sacada disso aqui, que é importantíssima? Imagina que você está num momento muito desprazeroso da sua vida, né? Do tipo, perdi emprego, ou não perdi emprego, mas não aguento mais estar em casa nesse momento da pandemia, ou perdi um ente querido, ou qualquer coisa que é muito desprazerosa, perdi o amor da minha vida, enfim. Estou com depressão, estou com síndrome de pânico. Você, se colocar atenção, minutos, 1, 2, 3 minutos no máximo, em algum sentido seu, ao longo do dia, naquele momento, o seu organismo ele vai eliminar cortisol e você vai aumentar neurohormônios de prazer. Por quê? Porque se você põe atenção naquilo, o cérebro começa a registrar aquilo e reage quimicamente. Vou colocar aqui para vocês um videozinho. Só um minutinho aqui. Talvez vocês não consigam escutar, mas eu vou traduzir para vocês. Deixa eu ver aqui. Gente, o cientista está dizendo que a farmácia mais elaborada é o nosso próprio organismo. E aí no cérebro, nessa constituição aí, que é o hipotálamo, existe uma constituição química de todas as coisas, ok? É isso que ele disse até o momento. Isso é o hipotálamo. Olha, aí o que que acontece? O que que é essa chuva aí? É a chuva química de tudo que está acontecendo conosco. E aí vai descendo pela corrente sanguínea. O que que ele está falando aí? Que há uma substância química que combina, ou seja, que é o nosso próprio estado emocional. Então, presta atenção no que eu estou te explicando. Ei, Ana Paula.
Presta atenção no que eu estou te explicando. Se você está num momento muito desprazeroso da sua vida e você começa a prestar atenção por algum dos sentidos em algo que é muito forte para você, você começa a produzir ali uma química positiva naquele momento que você põe atenção. E isso, então, dá um equilíbrio neurohormonal no seu organismo. Ó, essa chuva química aí, gente, acontece dentro de nós o tempo inteiro. Olha, vai descendo, atinge o nosso sangue, chega na nossa célula, e olha o que acontece, olha que coisa interessante. Essas coisas brancas aí são coisinhas da membrana da célula, então é como se fossem portinhas da célula, ou fechaduras. E aí aquelas químicas todas que desceram daqui do nosso hipotálamo e tá chegando lá nas extremidades do nosso corpo, o que vai acontecer com isso? Essa química vai e encaixa aí, ó. Ó, isso aí é a química do nosso emocional, por exemplo. Não é só do emocional, não, mas também. Olha lá, olha. Ó, entrou na nossa célula, então nós somos banhados todo o tempo de neurohormônios, entrou na célula, chega lá na célula, olha para você ver. Aí você viu que virou um bonequinho com vida ali, ou seja, de certa maneira, a alegria, a tristeza, ou seja, o que for, está tomando conta, inclusive, da sua célula. Gente, então, a questão da gente estar ligado a um prazer do momento é exatamente começar a ativar coisas positivas em nós. É como se fosse uma farmácia natural, você entende isso? Hoje, por exemplo, eu fui na farmácia, fui comprar um creme meu que tinha acabado, e cheguei lá, gente, e tô vendo uma pessoa comprando medicação para dor. Uma pessoa talvez bem mais nova do que eu, me parece. E ela falando lá com a vendedora, por exemplo, que ela tem que tomar remédio de dor de cabeça todos os dias. E aí, gente, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, que se a gente entra num propósito desse tipo, que a gente põe atenção em algo muito prazeroso, eu como com atenção, não o tempo inteiro não, gente, é 1 minutinho por dia. Nós começamos a processar coisas positivas quimicamente que vão ordenando saúde dentro de nós, porque vem a química do prazer, ok? Então, esse é o nosso primeiro momento, e aí é um convite que você, sobretudo, não precisa esperar que a vida esteja desafiadora, ruim ou sofredora, mas, sobretudo, neste momento, que a vida pode estar muito desafiadora, que você tire 1 minuto do dia para pôr atenção em algo que é captado pelos seus sentidos prazerosamente. Vai te vir memórias positivas, né? Lembranças, até você vai sentir até o gosto de algo que de repente você não sente há muito tempo, mesmo você não estando às vezes comendo aquilo, né? Você já está aqui colocando atenção na sua gustação, de repente virar uma outra lembrança gustativa positiva. E isso, num efeito dominó, vai tomando conta de você, exatamente como foi capaz de retirar a depressão dessa senhora que eu atendi. Ela fez um exercício de prestar atenção. No caso dela, ela usou mais a visão, porque ela via, né, as coisas positivas, as belezas brancas, as belezas amarelas e etc e tal, tá?
Aí a gente já faz algumas perguntas aqui, né? O quanto que a nossa vida está desprazerosa? Com certeza, todos nós temos alguns desprazeres na vida, mas a gente pode ir numa construção de esperança para a certeza. Eu espero que daqui 3 meses a minha vida esteja mais prazerosa, tá? Eu espero que daqui 1 ano a minha vida esteja mais prazerosa. Mas não é prazerosa, uhul, tá tudo certo. Não é disso que eu estou dizendo, não. Não é, oh, deixa o mundo explodir. Isso não existe isso. As pessoas falam assim, não, fulano não está nem aí para isso. Não existe isso. Todas as pessoas estão aí para alguma coisa. A pessoa ela pode até dar uma sensação que não está nem aí para nada, mas não é verdade. Porque emocionalmente é impossível uma pessoa não sentir nada, ok? Até mesmo estruturas psíquicas graves, como a perversão, por exemplo, são estruturas que, de alguma maneira, eles podem não se importar com os outros, mas eles se importam com eles. Então, eles estão sentindo alguma coisa, não é? Aí eu entro num outro momento aqui com vocês, que é o momento de eu falar de propósitos. Eu falei aqui com vocês sobre a importância de pôr atenção naquilo que os sentidos captam, porque vai te dar um pico de prazer. E isso não é ilusão. Você está comendo, você está sentindo cheiro, você está escutando música. Então, isso não tem nada de ilusão, isso é muito real, ok? Agora, aqui a gente vai falar de um outro ponto, que é o ponto do propósito. Eu coloquei aqui, qual é a importância de concluir propósito? Porque nós fizemos um desafio. Desafio e propósito aqui, para mim, tem o mesmo sentido neste momento. Os processos mentais, faltou um S ali, do nosso cérebro, são conduzidos por uma rede de neurônios, que é a célula nervosa. Estes podem ser comparados como vias, ruas, estradas ou avenidas. Então, imagine que o nosso cérebro lá é uma série de... E é assim, né? Como se fossem ruas, avenidas e etc., para estar tendo o trânsito neural, né? Imagine, então, que você conclui um trajeto onde você precisa ou deseja chegar. Qual é a sua sensação? Estou falando de via mesmo, né? De estrada, de avenida. Qual a sensação quando você chega? Se o local onde você vai é para resolver algo ou que você se sentirá bem, a sua sensação será de prazer e de bem-estar. Porque se for para resolver algo, você chega lá e resolve, você, o que acontece? Você tem a sensação do cumprimento, cumprir um dever. Cumprir deveres são coisas que também dão muito prazer. E, às vezes, não tem a ver com resolver, mas tem a ver com o prazer de ver alguém, de rever uma pessoa que você, né, tem 10 anos que você não revê, por exemplo. Hoje, por exemplo, olha que coisa interessante. A hora que eu comecei a fazer meu propósito, entregando, né, homens, mulheres, as pessoas da Covid, enfim... aí vem aquela um pouco de preocupação com o dia, misturado com, enfim, com esperança, né? E aí eu fiz um pedido. Eu fiz um pedido de que eu pudesse ter uma... foi muito interessante. Que eu pudesse ter uma surpresa agradável nesse dia. E qual não foi a minha surpresa? Que uma amiga, muito amiga mesmo, que eu não tinha notícia há 20 anos, me chamou no WhatsApp. E, gente, foi maravilhoso, porque, assim, a sensação de escutar aqueles áudios é como se fosse ontem, como se não tivesse 20 anos de distanciamento. E a hora que isso aconteceu, eu falei, olha, lá quando eu estava sentindo o cheiro da manhã, eu falei, eu quero hoje ter surpresas. Então, você lembra que eu te falei, assim... aquilo que eu falei assim, ó, a Samaritano, o Bartimeu, por que é que eles foram assistidos por Jesus? Porque, de alguma maneira, eles, entre aspas, se programaram, né?
para poder receber coisas positivas. Nós já temos o circuito de captar coisas positivas, são os nossos sentidos, ok? Prazer e bem-estar equilibrados significa amor. Cumprindo, então, qualquer tipo de propósito, você se sentirá vitorioso. Então, olha, é um ciclo. Se você põe atenção em algo que é minimamente prazeroso, já te dá uma neuroquímica mais equilibrada. E se você associa isso a propósitos, que aí foi o que a gente fez. Não foi o que a gente fez? Né? Associa isso a propósitos, aí é mais forte ainda. Porque você não simplesmente faz um turbilhão de coisas boas dentro de você, mas você direciona. Então, não é simplesmente você fazer a via que vai te levar lá, onde você precisa resolver uma coisa, onde você vai encontrar uma pessoa que você não vê há anos, mas chega lá, acontece algo melhor ainda. De repente, você é pego de surpresa por algo muito agradável. Ou seja, o propósito, ele pode ser colocado, associado a pequenas coisas do dia. Veja o que essa senhora fez, não? Essa senhora, ela... Gente, só um minutinho aqui, que eu fechei a parte onde vocês, se quiserem falar ou fazer perguntas. Só um minuto aqui. Ok. Ok, consegui aqui abrir a tela de novo. Nós temos mais pessoas aqui parabenizando a gente. Muito obrigada. Cláudia, Nadir, Rio Pomba, Aline, e um desenho parecido da menininha com a mãe. Me manda sim, me manda no Instagram. Né? Eu gosto muito dessas coisas que nos fazem ir além das aparências, né? Quando a gente fala assim, não, mas essa vida está muito desprazerosa, está muito assim... Não, de fato, existem muitas coisas negativas, mas existem já muitas coisas positivas e que se a gente põe atenção naquilo, até neuroquimicamente, nós vamos ter mudanças. E aí, além disso, se a gente associa a propósitos, né? Se associa a propósitos, você potencializa aquilo. Então, eu ofereço esse sabor maravilhoso que eu estou sentindo agora, desta água, por exemplo, por aqueles que estão sem água no mundo inteiro. Quando eu faço isso, eu estou compartilhando um desejo que, de alguma maneira, alguém lá perto de alguém que está precisando de água vai ser tocado e a água vai chegar lá. Isso não é uma ilusão, não, gente. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui o microfone da Silvana, porque ela vai falar um pouco sobre essa questão de organização de... Silvana, só um minuto que eu estou te procurando aqui para abrir seu microfone. Organização de objetos, porque como que a gente pode associar isso a propósitos, como que a Silvana desenvolveu essa habilidade. Ela vai dar um depoimento, vai falar um pouquinho disso e depois nós vamos abrir para outros depoimentos que possam contribuir com esse momento. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá me escutando? Ok, Tá me escutando? Silvana. Oi. Consegui aqui desativar. Não, eu também te desativei aqui. Cadê Tá me ouvindo? você? Hã? Estou na tela. Você está na tela?
Tô na tela. Gente, Me acha aí. a Silvana, ela, quando ela Certamente está junto fala... da sua, porque eu tô falando, Ah, você tá ela tá vendo? perto da sua. Tô te Hã? vendo. Mas você tá se vendo? Estou. Gente, procura a Silvana aí na tela. Ó, Silvana Soares, acabei de achar a Silvana. Vai Ok? buscando aí. Ok? Silvana, Oi. agora eu passo a bola para você, minha amada. Me fala aí de Ok, proposta, organização, que você é boa demais ok. nisso. Só não sou boa para falar igual você. Ah, que isso. Ah, gente, então boa noite para todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Lindinalva, de tão longe, né, Lindinalva? É um prazer, viu, gente, estar aqui com vocês. Bom, como a Raquel já falou aí no início, eu faço parte da equipe dela, né? Eu sou massoterapeuta da equipe. E, junto a isso, em 2012, eu fiz um curso de personal organize, que é aquela pessoa que organiza armários, malas, né? Diversas coisas em casa. E visto que assim, eu queria fazer o curso para me aperfeiçoar, porque eu já era uma pessoa organizada. Desde sempre eu fui uma pessoa organizada. Eu lembro que quando pequenininha, eu brincando, lembro assim, talvez uns 5, 6 anos, lembro, né, com aquele tanto de brinquedo, eu fui a única filha e tinha muito brinquedo. E lembro que eu brincava ali, espalhava tudo, mas depois eu guardava tudo. Meu pai falava, você pode guardar agora. E eu guardava com toda alegria, sabe? Não reclamava nem nada. Então, eu acredito que isso já veio lá de muito cedo, né? A questão da organização, ensinada pelos meus pais, e também um dom, né? Eu acredito que isso também seja um dos meus dons, porque eu faço isso com muita alegria, com muito prazer, e me envolvo assim de uma forma que eu fico às vezes dias fazendo organização sem me cansar. Tem que falar, ó, tem que parar, vai jantar, tá na hora de parar para você, né? De tanto que eu gosto de fazer a coisa. Então, eu me coloco assim como aquela pessoa que gosta de organizar e que sabe organizar devido ao curso, devido às minhas práticas mesmo, que eu vim aperfeiçoando, né? E hoje me considero uma personal mesmo de organização, com tudo que eu já li, já vi, já estudei. É interessante que, assim, eu já estava já quase um ano querendo organizar umas coisas aqui em casa e não conseguia. Aliás, sua prateleira tá bem organizadinha, né? Bem bonita. Dá para ver, né? Dá para ver. Isso é uma das, né? Mas, então, eu estava querendo organizar a minha casa em algumas coisas, melhorar, né? A organização de guarda-roupa, de armários. E veio a quarentena. E aí, assim, foi um prato cheio para mim, né? Todo dia você vai, Deus. Porque, assim, eu Vai lá. me deleitei, né? Nesses dias, organizando guarda-roupa, armário e tudo aquilo que eu estava querendo refazer. E com isso, assim, eu pude também viver esses dias de desafio. Porque ali eu senti um cheiro, eu vi fotos, né? Eu revivi coisas do passado, eu pensei numa roupa que eu poderia dar para alguém. Então, assim, foram coisas que eu vivi naqueles dias
que eu coloquei como esses desafios nossos de 60 dias mesmo, né? Que era ali, eu estava trabalhando ali a visão, o olfato, né? E pensando, colocando isso para o outro, para aquele que está precisando, quando eu sentia aquele prazer. Ô, Silvana, você me permite só uma observação? Eu não sei se o povo está me vendo, agora eu não estou me vendo, mas acho que vocês estão escutando minha voz, né? A Silvana disse uma coisa interessante, que ela é uma pessoa organizada naturalmente. Então, vamos dizer assim, é um dom natural dela. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque eu não tenho esse dom natural, né? Com a idade que vai passando, eu vou me tornando um pouco mais organizada. Nunca serei organizada como a Silvana, em termos de objetos, né? Mas ela tem esse dom natural. Eu quero reforçar aqui. Todos nós temos dons naturais. E que se a gente, então, aprimora, que ela disse que fez um curso. Olha que legal. Se a gente aprimora um dom natural, de repente aquilo não só dá sentido de vida, como também pode virar uma profissão, não é? E uma coisa que sempre me chamou atenção, sei lá, deve ter uns 40 anos que a gente conhece, ou quase isso, né? Não é melhor nem falar, né? Deixa pra lá. É melhor não falar. Você já está de cabelo branco, eu não estou porque eu pinto. Mas também o meu não é tão branco igual o seu, não. Tô adorando, tô adorando. Eu sempre comentei com minha mãe uma coisa bem interessante. Eu falei, mãe, você já percebeu que o mundo pode estar caindo? Silvana e Quincas, marido dela, né, meu irmão, pode estar na maior dificuldade, que a casa está arrumada do mesmo jeito, né? Eu sempre fiquei assim chocada com a sua capacidade, sabe? E aí é só para reforçar assim, você já tem esse dom natural, mas você então aprimora esse dom natural e isso vira uma profissão também. Mas aí eu quero só fazer uma parte aqui, já te devolvo a bola de novo, o seguinte, nós não podemos tudo no sentido de todas as capacidades e todos os dons, mas sempre teremos uma coisa mais forte na nossa personalidade, podemos focar naquilo, porque aquilo vai dar frutos, e as outras coisas que a gente é mediano, a gente vai fazer também, mas não com aquele teor de autocobrança, não é? Sim. Existe uma cozinheira maravilhosa, existe a gente que faz a comida de um dia a dia, mas a comida de um dia a dia já chega no ponto que tem que chegar, já tem um propósito, já cumpre um ciclo. É só para a gente combater um pouco essa ideia do perfeccionismo e das comparações. Eu falei hoje no texto do Instagram que eu acredito muito em cooperação e não em competição, né? Então, assim, reforçando, Silvana é expert naturalmente nisso, porém, profissionalizou também, e nós somos expert em outras coisas, e estamos aqui compartilhando para, às vezes, te ajudar a encontrar esse caminho aí, né? Entre esperança e certezas. Te devolvo a bola, querida. Obrigada. Então, continuando, eu ia colocar justamente isso. Eu tenho esse dom, mas tem gente que não tem. Faz ali o dia a dia, né? De alguma forma, tentando achar uma solução para uma bagunça que existe há tempos, né? E fica pensando, ai meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Gente, assim, é simples no sentido assim, claro que para mim é muito mais simples, mas para aquele que não tem muito o dom da organização, é pensar assim, eu não preciso gastar dinheiro, rios de dinheiro para organizar um guarda-roupa, eu não preciso gastar dinheiro com comprar caixinhas de plástico caras para poder organizar um armário. Eu até trouxe aqui para vocês modelos de coisas que aqui em casa eu faço. Meu copo da alegria! A xícara da alegria virou um porta-canetas dentro da minha
estante, né? Uma outra caixinha que eu ganhei, não lembro de quê, era toda de uma madeira fininha, virou porta-lápis. Um copo comum pode virar um organizador em cima da sua bancada do banheiro com coisas de maquiagem, para não ocupar muito espaço, não ficar muita bagunça. Olha aqui o que eu arrumei, Mariana, minha filha ficou assim, achou fantástico. Foi uma caixinha. Isso aqui foi uma caixinha de bombom que ela me deu. E eu peguei a embalagem e organizei os clipes. Não ficou bonitinho? Nossa Senhora! São coisas assim que a gente pode, no dia a dia, achar alguma solução para as nossas baguncinhas. Aqui meus pendrive para eu não perder quando eu coloco dentro da bolsa, eu fico procurando pendrive lá dentro da minha bolsa. Aqui, ó, o pendrive está aqui, ó, dentro dessa caixinha, não sei quem que me deu, caixinha. Isso aqui custou um e pouquinho, acredito eu. Então, são caixinhas, coisas que a gente pode pegar e dar utilidade. E o meio ambiente vai agradecer, né, gente? Com certeza. Né? É. Então, não precisa gastar rios de dinheiro para poder organizar suas coisas. Aos pouquinhos você vai achando alternativa, vai tendo criatividade, vai achando alternativa para organizar melhor as suas coisas. Silvana, eu só quero aqui colocar também para as pessoas, você fica atenta aí onde você vai continuar. O motivo pelo qual eu tive a ideia de te chamar para esse depoimento, que eu falei na live esses dias, que é o fato de uma pessoa que eu atendi, de 65 anos, que veio, me achei aqui, agora estou me vendo, mas eu vou deixar você grande na tela aí, eu não sei como é que vocês estão vendo a Silvana? Ela vai voltar a falar, tá, gente? Eu estou só introduzindo o motivo pelo qual eu quis que ela desse o depoimento. Eu falei nesses dias, e falei lá também no Ceará, em Viçosa, de uma pessoa que me procurou, ela tem em torno mais ou menos de 65 anos, uma mulher, querendo namorar e casar, né? E aí, se você for olhar no mundo como o nosso, né? Qualquer pessoa do senso comum diria, gente, essa dona não tem que ficar pensando em casar mais, tem que aceitar a vida como é, a vida é assim mesmo, já não se fazem homens como antigamente, ou qualquer coisa desse tipo, não é? E aí, ao chegar para um processo terapêutico, ela entendeu que estava tudo desajustado. Tipo assim, ela estava muito desorganizada, inclusive mentalmente, ela estava muito desanimada. E aí, ela já era, como é que fala? Aposentada, né? Eu pôr meu rosto aqui, eu não perdi. E aí, meus queridos, o que acontece? Quando eu vi, assim, que estava tudo muito desordenado, inclusive mentalmente, e aí ela é uma pessoa, assim, muito, que eu diria, o dom dela é, de fato, ser uma pessoa muito prática, né? Aí eu falei assim, olha, para poder a gente chegar nessa meta de namorar a primeira vez na vida e casar com 65 anos, vamos colocar uma coisa assim, de passo a passo, aí é o processo, eu estou falando de processo e de propósito. Você, então, vai organizar, que ela falou, minhas gavetas estão bagunçadas, meu quarto está um lixo. Eu falei, cada semana que você vier na terapia, você vai organizar uma gaveta. E ao organizar essa gaveta, você vai fazer uma associação do que você está organizando na sua vida. Então, eu organizo essa gaveta para organizar aqui dentro de mim meus sentimentos de desconfiança. Para que os meus sentimentos de desconfiança estejam equilibrados, para que eu não fique desconfiando de todo mundo, ok? Mas também que eu não confie cegamente em todo mundo. Então, a gente fez um roteiro, vamos dizer assim, onde eu associava organização, como ela é muito prática, material, visual, e fazia com que ela associasse isso a uma organização interna. Aí alguém pode me perguntar assim, mas Raquel, isso não seria uma ilusão? Não, porque é o que a gente coloca como propósito. Gente, o cérebro é super fiel.
O que a gente coloca como propósito, o cérebro vai registrar. Eu estou arrumando esta gaveta na intenção de eliminar meus sentimentos excessivos de desconfiança. Você pode fazer, a Silvana vai falar de organização e eu vou falar de links que você pode fazer como propósito de melhoria. Aí, dentro do propósito, eu posso oferecer pelo outro, pela humanidade ou por mim mesmo. Nós não estamos excluídos. Não existe aquela história assim, eu tenho que oferecer só para o outro, eu tenho que oferecer para o outro também. Mas eu preciso também estar me incluindo nesses processos de mudança. E aí, exatamente por causa dessa história, é que eu convidei Silvana para estar aqui. Ela tem mais algumas dicas que depois eu vou associar como exercício. Porque aí o nosso último momento da aula de hoje vai ser sugestões de exercícios práticos. Pois é. Então, seguindo, alguém até falou aí que tem anos que, não vi o nome da pessoa, mas que tem anos que tem uma bagunça em casa, né? Certamente. Eu falo o seguinte, que a bagunça faz a gente ficar estagnado. Quanto mais bagunça, mais a gente não dá conta de mexer nela. A gente fica incomodado com aquilo, passa ali, fica incomodado, fica triste, a energia vai minando, você tenta organizar e não consegue, é um ciclo. E aí te traz irritação, te traz nervosismo e até doenças, né, gente? Porque à medida que você vai ficando ali irritado com aquilo, não consegue arrumar, uma sensação de impossibilidade, de acúmulo, de coisas que você precisa jogar fora, coisas que estão minando a sua energia, isso vai te adoecer com certeza. Então, o desafio nosso é realmente, né, partir para aquilo que dá vida para a gente, daquilo que faz a nossa vida andar, fluir, né, criar esse bem-estar, porque a casa é a extensão da nossa casa interior. A nossa casa é a extensão de nós mesmos. Isso é muito importante, né? Essa frase da Silvana, ela é recorrente. A nossa casa é uma extensão da nossa casa interior. Pensa nisso aí. E se a gente está feliz com a casa externa, com o nosso guarda-roupa, o nosso quarto, a nossa sala, isso tem que envolver todos da casa, né? Não adianta, é um organismo. Não adianta só você estar ali como mãe, tirando as tralhas que o seu filho deixa jogada todo dia, aquele desgaste, isso não adianta. Você tem que fazer com que todos sejam envolvidos nessa organização. Todos participam. Lavar a louça não é tarefa de todos? Todos não comem, todos não sujam, né? Todos têm que lavar. Então, a mesma coisa é a casa. A casa tem que ser compartilhada, ainda mais agora nesse momento de pandemia, que nós estamos em casa. Vamos criar esse hábito com os nossos filhos, nosso marido, né? Muita gente aqui está sem ajudante em casa, diarista, né? Então, vão criar essa... Olha que chance que tudo isso está dando para nós de mudar essas coisas em nossa casa, em nossa vida, né? Então, a gente pode fazer essa extensão do interno, do nosso interior, para fora. Vamos organizar também a nossa casa, porque é uma mão dupla, né? A gente se sente bem vendo a casa arrumada, e a casa arrumada vai nos causar um bem-estar. Aquilo que a Raquel falou sobre o bem-estar. Então, é isso que eu queria, né, compartilhar com vocês. Vocês não precisam se exigir muito, vocês podem começar por uma gaveta, como a Raquel disse, né? O ideal é começar por um guarda-roupa, depois passar para livros, ou talvez aquilo que você achar mais difícil, que está mais desorganizado na sua casa, que você acha que é o mais difícil, você tem que começar por aí. Porque se você começar pelo mais fácil, depois você vai para o mais difícil, você não dá conta. Então, outro dia, Silvana, eu estava até falando com eles que quando eu fiz curso de leitura dinâmica,
quando em 1900 e bolotinha eu ainda estava no FMG, que é melhor nem falar a data, né? Uma das dicas era exatamente a questão da leitura dinâmica é por causa da dificuldade de ler. Então, a gente pegava alguns elementos do texto que são mais interessantes ou no índice, né? E começava por aquilo ali, porque aí vai envolvendo a gente. Isso. E aí a gente vai, mais envolvido, a gente consegue ir avançando. Isso é muito importante colocar... Gente, presta atenção nisso que eu estou falando. Quando a gente cumpre um propósito, seja ele de arrumar a gaveta, seja ele de marcar o dentista que você está tentando marcar, tentando assim, você tenta entre aspas, porque você vive adiando, há 5 anos, ou qualquer coisa parecida, quando você cumpre um propósito, seja ele grandioso, como um propósito de valor humano, seja um propósito de dar casa própria para o seu pai e para sua mãe, que você sempre quis dar, seja o propósito da gaveta arrumada, de limpar essa mesa, quando você cumpre esse propósito, o cérebro faz um fechamento de circuito. E aí, quando ele fecha aquele circuito, é como eu coloquei ali escrito para vocês. Eu cheguei na meta que eu tinha que chegar. Quando eu chego naquela meta, faz... E esse... Dei conta. Ele já gera uma série de hormônios de prazer em nós. Então, isso é seríssimo. A gente se torna mais leve, né? Mais feliz. Pois é, esse é o propósito, né, da organização que eu venho trazer também, para que a gente se sente cheios, né, de prazer, alegres, leves, cumprido com aquela missão que está ali estagnada, está parada há anos, talvez. E então a gente vai aqui, né, Raquel, talvez lançar um desafio, né? Eu queria lançar o desafio de 7 dias para a gente estar fazendo em relação à organização. Essa organização ela pode ser da casa em geral, né? Como eu já citei aqui, armários, né? Pode ser também um cronograma. Eu fiz um cronograma mensal e semanal para mim, porque eu fico muito perdida quando eu, né, assim, ainda mais agora que a gente não estava esperando, né, essa parada, né? Então eu senti assim com a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu tive que parar um dia. Aliás, eu fiquei 2 dias fazendo esse cronograma. Vou mostrar aqui rapidamente. Olha que legal. Só para fazer o cronograma foi 2 dias, Silvana. 2 dias. Que legal, né? Foi 2 dias. Então eu coloquei de segunda a sexta, né? Tudo que eu iria fazer em casa, mas coloquei também assim, a fazer cursos, coloquei 5 cursos, coloquei algumas listas, como por exemplo, fazer lista de compras, fazer uma lista de livros que eu estou lendo, né? Uma lista de óleos, eu também trabalho com óleos essenciais, uma lista de óleos que eu vou estar usando e vou estar orientando as pessoas a usarem agora nessa época. Então, eu fui fazendo essas coisas, mas foram 2 dias para eu fazer esse cronograma. Então, eu posso ajudar vocês também a fazer primeiramente o cronograma, se for o caso. Arrumar o computador, eu também fiquei mais de uma semana arrumando o meu computador, apagando fotos, vídeos que não tinha necessidade, organizando arquivos, né? E a gente pode também, eu posso auxiliar vocês nesse sentido. E é isso. Por exemplo, então, gente, olha só. Sobre a minha lista, eu coloquei toda quinta-feira, por causa da pandemia, né? Eu falei, eu vou sair uma vez na semana. Então, toda quinta-feira à tarde eu saio para o supermercado, farmácia, seja o que for. Claro que às vezes surge uma emergência, né, gente? Mas assim, eu me propus a sair uma vez na semana. E estou conseguindo fazer isso. Eu deixo lá um caderninho na minha cozinha
e vou escrevendo aquilo que vai acabando que eu vou precisar de comprar. Um pão de forma, um sal, né? Um sabão, eu vou escrevendo. Quando é na quinta-feira, eu vou lá e compro. Porque eu não preciso de comprar. Aqui em casa a gente não consome pão fresquinho todo dia, não come pão todo dia. Então, eu não preciso sair para ir na padaria todo dia. Então, eu vou uma vez na semana só no supermercado. E assim eu estou conseguindo cumprir. Eu acho que isso parte de uma organização também, né? Então, é isso. Olha, gente, então, ó, eu falo o tudo. seguinte, que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por vários motivos, né? Mas eu estou cercada na minha família de excelentes profissionais. Excelentes. Então, vamos lançar o desafio, organizar externo e organizar interno. Vamos lançar o desafio junto com a Silvana, 7 dias só, não sei que dia, nós já estamos cheios de promessa aqui. Desafio de cuidar do corpo, o desafio de organização de objetos, não esqueci de nada disso, viu, gente? Mas nós vamos, assim, ter momentos online bem bacana, para te ajudar, sempre ligando essa coisa do propósito, tá bom? Então, quero agradecer aqui a Silvana. Silvana, fala aí quais são suas redes sociais para a galera dar uma olhada aí, não sei, porque você é nova no pedaço, né, filha? Eu tenho no Facebook, eu tenho a minha empresa que chama Organizare. Vocês podem procurar lá, Organizare espaços, organização de espaços, tá? E tem no Instagram. Olha lá no Instagram e no Facebook. Organizare. E no Instagram, Organizare 2020. É uma página nova que eu vi necessidade agora de lançar, mas ainda está com muito pouca coisa, mas estou lá. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem lá para mim, que eu estou à disposição para ajudá-los. Queridos, então nós vamos agora para a proposição de alguns exercícios, tendo esses 2 pilares, né? O pilar, que é o pilar através da percepção, atenção nos 5 sentidos, você vai chegar a um ponto de prazer e equilíbrio e você vai associar isso a algum propósito, seja ele o propósito para o outro ou o propósito para você mesmo, né? Então, anota aí, porque nós terminamos o nosso desafio, eu colocava o propósito da semana, algumas pessoas também colocavam outros propósitos, achei bem legal as pessoas irem colocando. Eu coloco esse propósito do desafio, mais esse, é isso mesmo, adoro isso, tem que ter participação ativa. Então, mas faça uma listinha dos seus propósitos, propósito para você e propósito para o outro. Aqui eu já vi algumas coisas falando, o meu propósito é mudar de casa, o meu propósito até o fim do mês, né? Um propósito ousado, hein? Hoje é dia 2, né? Até o fim do mês. O outro aqui, tirar carteira. E aí eu só quero falar uma coisinha aqui para você que quer tirar carteira. Você vai usar a conjugação do verbo eu posso tirar carteira na primeira tentativa. Eu posso. O eu posso, ele dá uma conexão mental muito mais favorável do que eu vou, do que eu tenho, tá? Então anota isso aí, porque já é um exercício bem simples que você vai começar a partir de hoje. Eu posso tirar a carteira. Eu posso, tem nada que me impede. Eu posso, né? Eu sou uma pessoa normal como todo mundo, tá? Então, anota aí os propósitos que você quer, para você ou para o outro, ou para outros, seja esse outro quem for. Uma outra coisa bem interessante, você não vai preocupar com o tempo da conclusão, ou seja, daquilo estar realizado. Olha bem o que a Silvana falou, que coisa interessante. Uma semana limpando computador, 2 dias fazendo uma tabela. Gente, a gente quer fazer um negócio naquele segundo e a gente fica pirado, né? Então, você vai colocar o propósito. Meu propósito é
fazer meu curso de inglês no segundo semestre, o meu propósito é ter um casamento melhor, o meu propósito é arrumar um casamento, o meu propósito é o quê? O meu propósito é ser mais cordial com o outro, é ser mais bondoso, o meu propósito é que todas as pessoas saiam dessa pandemia melhor. Vai anotando aí. Eu vou sugerir que você coloque aí, no máximo, 5 propósitos, tá? Pode ser para você ou para os outros conhecidos ou outros desconhecidos. Aí eu tenho umas sugestões aqui de exercícios para provocar exatamente esse equilíbrio neurohormonal em você. Então, como captamos o mundo pelos sentidos, trazemos pelo meio deles o mundo para dentro de nós. Vamos fazer esses exercícios e você vai perceber que o prazer e o bem-estar já estão em você, indiferente do que está acontecendo no dia a dia. Vamos começar pela audição. A pergunta que eu faço para você é: qual é o som mais agradável que você já escutou na vida? Qual é o som mais agradável que você já escutou na vida? Traga-o à sua mente. Você tem memória auditiva. Então, tá anotando? Qual é o som mais agradável que você já escutou na vida? Beleza. Depois que você lembrou disso, não precisa ser agora, não. Agora você só precisa anotar, porque isso aí é para você fazer ao longo aí de mais uns dias. Perceba 2 sentimentos positivos ligados a essa memória. Ok? Perceba 2 sentimentos positivos ligados a essa memória. E, por fim, quando precisar despertar sentimentos positivos, lembre-se desse som. Gustação. Recorde de um alimento que você goste demais. Feche seus olhos. Então, recorde. Feche seus olhos. Respire. Você está lembrando do alimento. Viva na sua mente o sabor desse alimento. Você tem memória gustativa. Perceba 2 sentimentos ligados à memória deste alimento. Perceba 2 sentimentos positivos ligados à memória desse sentimento. A memória desse alimento, desculpe. E até mesmo lembre-se de pessoas que já prepararam este alimento para você. Quando precisar despertar sensações positivas, lembre-se deste alimento. Já fomos, então, em 2. Agora vamos para o terceiro. Olfato. Respire profundamente 3 vezes. Se sinta o prazer do oxigênio. Deixe vir à sua mente um cheiro que lhe agrada muito. Você tem memória olfativa. Quais 2 sentimentos esse cheiro lhe traz? Tem que ser tudo positivo, tá, gente? Quando precisar suscitar esses sentimentos positivos, recorde desse cheiro. Vamos para o tato? Preste atenção à roupa que você está vestido agora. Perceba as sensações positivas que essa roupa te traz. Descreva 2 sentimentos positivos que esta sensação corporal te traz. Você tem memória tátil.
quando precisar suscitar sentimentos positivos, lembre-se da sensação agradável da roupa no seu corpo. E, por fim, a imagem. Busque uma imagem super agradável a você e coloque diante de você por 5 dias. Olhe 5 dias para esta imagem. Descreva os sentimentos positivos que esta imagem te traz. A cada semana, escolha uma imagem diferente. Eu coloquei para vocês no início do desafio a fotinho de um chinesinho que é de internet, que eu coloco no meu guarda-roupa, está lá. Ele mora no meu guarda-roupa. Toda vez que eu quero sentir um sorriso de uma criança, eu abro a porta daquele guarda-roupa e olho para o chinesinho. É muito interessante. Eu até converso com ele. Aqui, gente, eu tenho um lembrete super importante para você. Eu falo isso demais nas minhas lives. O cérebro não sabe a diferença entre a imagem captada pelos nossos sentidos e a imagem visualizada lá dentro. Para ele, tudo é real. Por isso, ele vai responder com convicção, mesmo quando a imagem é só interior. Como para o corpo o amor é prazer e bem-estar, ao fazer esses exercícios, seu psicológico entenderá que você está sendo amado, que você é importante, merecedor. E mesmo que as situações de sua vida estejam desafiadoras, aquele momento será um momento de cura interior. Esses exercícios te darão combustível de superação. Você vai adiantar muitas coisas que você iria alcançar só daqui a um tempo, se você não colocasse o propósito. Ok? Gente, vamos pensar em propósito. Eu falei de estrada, rua, avenida. Tá, joia, querida? Qual é o grupo? Coloca aqui qual que é o grupo. Vocês podiam cadastrar no grupo oficial Raquel Araújo. Quem não tá lá, cadastra lá que eu vou colocar esses exercícios no grupo. Tá bom? Raquel Araújo Oficial. Depois vocês escrevem aí, escreve no inbox do Instagram, para você ter o acesso aos exercícios. Como é que eu entro no grupo oficial da Raquel? Então, estava falando de estrada, de chegar no objetivo e etc. Vamos pensar na viagem mesmo. É bom pensar agora, porque agora nós estamos podendo viajar, né? Então, a gente pensa na viagem que traz prazer também da viagem. Vamos pensar que nós temos um trajeto para fazer daqui, uma cidade qualquer da Bahia, vamos colocar aí Porto Seguro, né? Existe um trajeto muito mais eficaz, muito mais seguro, e eu vou chegar a Porto Seguro. Olha, interessante, Porto Seguro, né? Eu vou chegar com segurança. Mas existem infinitos outros caminhos que eu chegaria em Porto Seguro, com muito mais tempo, com muito mais cansaço, com muito mais gasto. A meta é chegar, ok, mas eu posso chegar com eficácia? Né? Gostei da sua pergunta, Érica. Sobre o sexto sentido. Olha, então pensa que o seu propósito, ou os seus propósitos é chegar nessa meta e você vai chegar de forma assertiva com esses exercícios que parecem uma bobagem, né, gente? Vocês vão me desculpar, mas parece uma bobagem, mas não é. Na verdade, é salvífico. E aí eu falo para vocês uma coisa. Se não fosse para os nossos sentidos existirem, o Criador, a criação não teria feito.
Então, se eles existem, não só para sobrevivência de comer, de dormir, não. É para sobrevivência também afetiva e espiritual, tá? O sexto sentido, ele não tem a ver com os nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos são esses sentidos exatamente que nós já falamos aqui. O sexto sentido está ligado a uma percepção intuitiva. São aquelas pessoas que têm sensações que parece que não tem nada a ver com o que o sentido está captando. Então, por exemplo, imagine que você está num lugar muito luminoso, está muito claro, é um sol muito claro, é uma manhã muito clara e etc. De repente dá uma sensação de escuridão. Você não sabe, mas é como se você estivesse vendo uma escuridão. Talvez seja um sexto sentido de que poderá haver algum problema daí uns minutos, ou com você, ou com alguém. Talvez seja um sexto sentido de que é preciso você prestar mais atenção, porque vai ter um momento um pouco obscuro. O desenvolvimento do sexto sentido, que resumidamente é a intuição, ele é de uma ordem que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento disso mais na área da consciência, viu? E do livre-arbítrio. E a gente pode falar sobre isso também nas lives. O que fazer com as intuições, o sexto sentido? Porque é óbvio, né, gente? Que se isso existe, isso também está aí para poder contribuir com a nossa vida, ok? Eu acho que nós chegamos aqui a cumprir nosso roteiro. E aí eu quero colocar bem aqui o seguinte: terminamos um ciclo, começamos outro ciclo. Eu peço que você lê meu texto lá do Instagram. Mandei em vários grupos também, né? Eu gosto de pensar em fim, porque o fim ele tem o sentido da finalidade. O sentido, por que eu estou passando por isso? Quais são as finalidades? Tá? E aí, já pensando aqui, quais são as finalidades de eu fazer um propósito? Quais são as finalidades de eu prestar atenção nos meus sentidos? A finalidade se eu fazer um propósito é de eu chegar de forma mais otimizada ao propósito. A finalidade de eu prestar atenção nos meus sentidos é já equilibrar o meu psíquico, o meu corpo, minha espiritualidade, com base naquilo que eu já tenho. Ok? Raquel, o pessoal está pedindo para colocar qual o grupo que você vai escrever. É o Raquel Araújo Oficial, né? O WhatsApp, né? Deixa eu só olhar aqui. Raquel Araújo Oficial. Só um minutinho. Exatamente, ele chama Raquel Araújo Oficial. É o WhatsApp, gente. Quem não tiver nesse grupo, coloque o número do telefone aí, que eu vou pedir para adicionar vocês lá. Então, como é que a gente faz esse caminho, né? Eu espero ter a minha vida organizada mentalmente, relacionalmente, fisicamente. Eu vou nesse passo a passo que eu já passei aqui hoje, enfim, nos desafios que eu coloco, nos propósitos. Isso aqui, gente, eu estou colocando a questão dos sentidos, mas nós temos outras coisas fortes, nós temos a vida de oração, não é verdade? Nós temos a intelectualidade, tudo isso são potências e poderes, né? Como eu coloquei lá no texto hoje, qual é o verdadeiro poder do ser humano, né? O prazo desse desafio, eu sempre gosto de colocar aí, Vera, em torno de 30 dias, tá? Você vai trabalhar aí em torno de 30 dias esses desafios, porque você vai conseguir prestar atenção. 30 dias é um tempo que não é curto demais e nem é longo demais. Aí, se chegou nos 30 dias eu ainda não alcancei os propósitos, você refaz o propósito. Não tem problema nenhum. Mas nós vamos ter ajuda aí
de outros profissionais, tá? Eu vou ter lives aí com outras pessoas da minha família, que são excelentes profissionais. Fique atento aí, nós vamos ter uma série de lives. Essa semana temos live quinta-feira, sexta-feira, vamos ter uma série de lives. E dentro de pouco tempo, nós vamos lançar um portal Raquel Araújo, onde você vai ter acesso a vários tipos de serviço, tá? Dentro desse portal, que é mais do que o grupo de WhatsApp. E, enfim, gente, eu quero agradecer a vocês. O Bernardo parece que quer dar um depoimento, né, Bernardo? Deixa eu só procurar o Bernardo aqui para abrir o microfone dele. E algumas pessoas mandaram depoimentos de que conseguiram empregos nessa época da pandemia, justamente na semana que a gente estava entregando pelos desempregados. Foram 3 depoimentos de emprego, foram 2 depoimentos de situações de saúde que foram resolvidas, foi um depoimento sobre exame de câncer, gente, que foi, parecia que era câncer, etc., repetir o exame e a pessoa não tem nada. Então, assim, de livramento, né? Então, foram muitas coisas fortes e o próprio prazer de viver que muitas pessoas alcançaram, algumas pessoas que estavam com essa ideação forte de morte e que alcançaram também desses pensamentos suicidas. Foram 3 pessoas que me mandaram depoimentos desse. E eu espero aí poder estar compartilhando, né? Tem tanta coisa bacana que mandaram para mim. Eu não sei como seria para a gente compartilhar isso. Mas eu vou ver o que a gente faz para estar compartilhando esses depoimentos, fazer uma paginazinha que vai valer a pena. Aqui, gente, eu estou aqui abrindo o microfone do Bernardo. O B. Oi. Oi, Raquel, você tá me ouvindo? Abre seu microfone, Raquel. Seu microfone está fechado. O seu microfone está fechado, Raquel, para você falar com o Bernardo. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Gente, só enquanto conecta aí, tem uma pessoa que me passou o telefone, mas não tem o nome. Tá Moto G7, tá o número do telefone. Então você tem que ir lá digitar o seu nome para aparecer aqui. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu estou, Bernardo. Tá ouvindo? Bom, eu queria dizer que ao longo desses desafios de 60 dias, eu diria que muita coisa mudou na minha vida, mas muita coisa ainda vai mudar também, porque eu sinto que precisa muito mudar. Mas eu já tive uma situação de saúde, né? Porque eu fui fazer um exame de vista e deu tudo certo, eu estou muito feliz. Mas uma coisa que eu preciso muito que melhorar na minha vida é a questão da minha ansiedade. Por que a minha ansiedade? Porque agora que eu estou praticamente no final do primeiro semestre da minha faculdade, eu estou muito ansioso para fazer as provas finais da faculdade. Porque eu sinto que eu fiz uma missão muito importante na faculdade, que deu muito certo, mas uma coisa que eu não devia ter feito foi adiantar os estudos, mas atrasar para fazer as provas, entendeu, gente? Tanto que os meus colegas da faculdade resolveram que vão me ajudar, né,
E agora eu tô torcendo para que tudo dê certo. Você vai dar esperança para certeza, ok? Ok. É isso aí. Então, o Bernardo, o depoimento dele é que ele teve, então, uma superação na situação da saúde, né? Ele estava com uma suspeita de glaucoma, a gente foi trabalhando com ele bastante a questão do medo, e até mesmo dele relaxar na hora do exame, e tudo isso que ele foi trabalhando, ele é muito perseverante, ele já teve muitas superações, deixou ele numa condição bem tranquila, no sentido do exame, e deu tudo certo, né? Ele foi confiante, da esperança ele passou para a certeza. Gente, eu quero finalizar da seguinte maneira com vocês. Imagina uma coisa que você tem muita confiança hoje, do tipo assim, não, eu posso fazer um bolo que vai dar certo, eu posso programar uma viagem que vai dar certo, eu posso fazer um planejamento de mudar de apartamento, coisa que você automaticamente confia. Pensa aí. Pensa uma coisa que você, pá, automaticamente confia na sua capacidade. Eu vou dar um exemplo meu, eu falo assim, gente, não me dá uma casa para arrumar, não, mas pode me dar 10 esquizofrênicos surtando. Porque pode vir 10 surtando que eu vou ter segurança de que vou ajudar todos ao mesmo tempo. Automaticamente eu tenho essa certeza, faz parte de mim. Ok? No caso da Silvana é o contrário, né? Dá 10 casas para ela arrumar, né, Silvana? Pode me dar vários guarda-roupas. Então, eu faço a pergunta para você de novo. Qual é a coisa que você automaticamente já tem a certeza de que você dá conta? Pensa aí. Eu tenho vontade também de aprender a ser organizado em tudo na minha vida. Sinto que isso é necessário para mim e muito bom também. Bernardo, então presta atenção, tá? Na minha pergunta. Qual é a... Não é para você responder alto, não. Qual é a coisa que você tem confiança que você faz assim automaticamente? Pode ser, igual eu falei, o bolo, pode ser a aula de inglês. Lembrou da coisa que você dá conta de fazer com confiança? Ok. Agora, lembre-se do momento que você não dava conta de fazer isso. Porque você era criança, porque você era um aprendiz, ou porque você convivia com gente que era mais capaz do que você, pelo menos naquele quesito. Pense que desde esse momento que você não tinha confiança de execução disso, até o momento de hoje que você tem a confiança, você fez um caminho quase que intuitivo. Você nem percebeu o que você fez, mas você alcançou excelência nisso. Ok? Agradeça por isso, porque você já tem confianças, autoconfianças. E agora vai fazer mais sentido os propósitos que você fez, porque você vai estar mais confiante, não é só esperançoso, não. Você vai estar mais crente, porque a história é a seguinte: se eu conseguir ser uma exímia de fazer esse bolo, eu posso conseguir ser uma exímia de cuidar da minha saúde. Eu posso conseguir ser uma exímia pessoa de libertar da minha ansiedade. Eu posso. Nós iniciamos hoje, então, um caminho de muitas possibilidades. E as possibilidades estão descritas nos propósitos que você colocou. Amém? Você lembra que nós começamos entregando pessoas, não foi? Causas, intenções. Vamos conectar nessas intenções novamente. Respire profundo e devagar. Três vezes.
Eu proponho uma pergunta. E se eu dormir bem melhor esta noite? E se eu dormir bem melhor esta noite? E se eu dormir bem melhor esta noite? Eu proponho uma memória positiva para você. Memorize, traga pelas sensações, a memória ou de um cheiro maravilhoso, ou de um gosto, ou de um abraço. E aí você pode pensar assim, não, mas não quero nem pensar nesse abraço, porque essa pessoa já morreu, não está aqui mais, ou foi embora. Não, não pensa isso não. O abraço é real. Ele está vivo dentro de você. O bem que essa pessoa te fez quando te abraçou está inscrita dentro de você, está arquivado. Quando você rememora isso, você ressuscita a força deste abraço. Nós estamos falando de ressurreição. Eu proponho para você agora uma frase qualquer que você queira com a combinação eu posso. Ou várias. Eu posso. Eu posso ter bênçãos financeiras. Eu posso ter bênçãos de curas. Eu posso ter bênçãos de boas companhias. Eu posso ter a bênção de uma fé amadurecida, uma fé em Deus. Eu posso ter a bênção de reconstruir este país. De reconstruir a minha família. De reconstruir a minha saúde. E nesse momento eu compartilho com vocês a certeza de que portas de novidades estão abrindo em nossas vidas. Entregamos novamente este momento por todos que estão precisando ser assistidos no corpo, na mente e no espírito. Homens, mulheres, aqueles que estão com dúvidas de identidade sexual, sofrimentos de sexualidade, sofrimentos de sustentabilidade, sofrimentos de crises de fé. Nos unimos porque somos irmãos. E eu gostaria, se você me permitir, de rezar um Pai Nosso. Vamos rezar ao Pai? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, uma boa noite. Nós estamos aqui há quase 2 horas. A maioria das pessoas permaneceram. Muito obrigada. O Primo Miguel já deve estar dormindo, né? Está dormindo o Primo Miguel? Não, está acordado? O Primo Miguel, boa noite. Boa noite, galera. Quinta-feira a gente se vê na live. Gente. Boa noite, Raquel. Boa noite. Obrigada. Pergunta ela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu Boa amor. noite. Boa noite, gente. Já tá acabando. Já está acabando, graças a Deus, né? Já está acabando. Rosimeire, um prazer te ver. Depois a gente tudo mais. Aqui tá acabando, tu tá aqui na tomada? Tchau, primos. Tchau, família do coração, família da alma. Boa noite. Beijo. Boa noite. E se dormirmos melhor Beijo. essa noite, hein? Que maravilha será.